Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Veda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento do James Swartz. Aqui ele vai recebendo os e-mails e ele vai comentando esses e-mails, né? Como ele estava lidando com um comentário aqui, né, no último encontro, que é na página, acho que é a página 37, não é? A gente está aqui, Yoga e Vedanta, Experiência e Conhecimento. Então, como no último encontro ele ficou detido, né, em uma resposta bastante demorada em relação a vários comentários, né, várias exortações, vários ensinamentos de um instrutor do Zen coreano, e num desses aspectos aqui, ele explorou várias perguntas, e acaba que o que se concluiu, que é um ensinamento, que estava se avaliando era um ensinamento, onde a gente entende a iluminação como algo experiencial, né, que é um engano bastante comum. Então, ele volta a esse ponto aqui, nesse próximo tópico, porque a pessoa sempre vai cair de volta nisso, né? Por mais que você converse com uma pessoa que trata-se de um conhecimento, né, o que é o autoconhecimento? É um conhecimento de si. Mas é natural, né, que quando a gente está se comunicando, a gente se comunica com palavras, e a pessoa naturalmente vai ler esse termo, conhecimento, com o estoque, né, com o hard disk que ela tem, com o material que ela tem gravado. E a pessoa, às vezes, ela demora um pouco, porque ela tem que questionar se o que ela entende por conhecimento é o mesmo que o Vedanta está dizendo. Porque é um conhecimento que ele meio que vai se ocupando da vida cotidiana da pessoa, né? Onde deu essa luz aí, ele vai ocupando esse cotidiano, mas de um jeito próprio. Então, ao mesmo tempo que é muito simples, não é explicável, né? Então, por isso que se fala muito de conhecimento, mas então as pessoas têm a ideia de que é uma coisa mental, né? Ou seja, elas usam uma justificativa mental para dizer que é um posicionamento mental. A revisão mental ela é demandada inicialmente, mas depois ela passa a tomar conta de tudo. E aí é que a pessoa vê como é que ela funciona. Ela funciona conforme os valores que estão na mente dela. Porque muitas vezes a pessoa entra para o Vedanta e ela não tem um mapa muito bom do modo como as pessoas funcionam em geral, né? Ela, em geral, quem entra assim no autoconhecimento espiritual acaba dando um enfoque muito grande para o mapa da personalidade, né? Mas não para o mapa do que a gente chamaria do espiritual mesmo, né? Que é o indiferenciado. Então, a pessoa tem que sempre botar em dúvida tudo quando ela está lidando com o Vedanta. Até quando o Vedanta diz que a solução para um problema de ignorância é o conhecimento, o melhor modo que tem de compreender esse conhecimento é olhando para a própria ignorância. O que é ignorância e o que ela me faz passar? Então, o conhecimento é um antídoto para isso e, naturalmente, vai te fazer passar por coisas diferentes, né? Por modos de lidar diferentes. Então, também tem que questionar isso. Se quando você lê conhecimento, você está realmente, se não está bolando, né, alguma projeção em cima dessa palavra, né?
que é conhecimento? Será que eu não estou misturando o que eu entendo por conhecimento? Por isso que tem que ter o ouvido bem aberto para o ensinamento, porque tudo isso vai ficando claro conforme o ensinamento vai sendo mostrado, né? Conforme ele vai sendo montado. Então, ele volta aqui de novo para esse tópico. Esse tópico ele é muito importante, né? A experiência a gente conhece. Agora, o conhecimento do qual o Vedanta está falando, ele não exclui a experiência, tá? A experiência é familiar a esse conhecimento como o próprio conhecimento em si, né? Mas não são exclusões, é por isso que a gente tem que ter cuidado. Será que ele está contrapondo alguma coisa, experiência com conhecimento? Pode parecer que sim, mas com o passar do tempo você vê que não, né? Ele está, na verdade, entrando na sua aparente contradição para depois resolver isso, né? Mas, de novo, voltou para o tópico experiência e conhecimento. O que é esse conhecimento, afinal de contas? Então, para ver o que é esse conhecimento, afinal de contas, ele vai ver o que é, afinal de contas, essa ideia da experiência, de uma iluminação experiencial, porque a experiência está mais próximo da gente. A teoria da iluminação experiencial, ela não explica por que nós somos pegos pelo samsara, né? Ela assume que a solução para o samsara é exclusivamente experiencial. É uma experiência que vai terminar com todas as experiências sansáricas. E propõe converter o samsara em nirvana, seguindo-se certas disciplinas. Aí ele dá aqui alguns exemplos. A Bíblia, para aqueles que propõem tal visão de iluminação, são os Yoga Sutras de Patanjali, escritos poucos séculos antes da era cristã, onde, resumidamente, nos é dito que nosso condicionamento impede a experiência do nirvana e nos instrui em como removê-lo, para que a gente possa, assim, experienciar a libertação. Então, esse seria o funcionamento, basicamente, do que seria um método experiencial, né? O método experiencial trabalha no condicionamento até que você consiga experienciar o que se chamaria de uma libertação, o nirvana, né? O samadhi, o satori, alguma coisa, alguma experiência do número, né? Alguma epifania. É uma doutrina dualística, baseada na realidade aparente de sujeito e objeto. Então, ela é uma doutrina que está baseada na validade de uma aparente projeção. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando está querendo dizer que é uma doutrina dualística, qual o peso? O que isso quer dizer? Ele está partindo de um pressuposto de que há realmente realidade na dualidade sujeito-objeto. Porque para o Vedanta não tem uma realidade na separação sujeito-objeto, né? O próprio objeto e o sujeito, eles aparecem como projeções em Brahman, né? Juntamente com o conhecer desse sujeito em relação ao objeto. Toda experiência aparece como uma projeção em Brahman. Agora, no caso de uma doutrina dualística, não. Você aí está tomando como base, né? Que realmente a separação entre o sujeito e o objeto ela é uma realidade em si. Então, eu tenho que ter pelo menos dois princípios. Por exemplo, quem trabalha com a existência de dois princípios, por exemplo, é o Sankhya, né? De onde o Vedanta tirou a negação de sujeito-objeto, espírito e matéria. Mas o Sankhya em si, como doutrina, ele é dual. Você tem dois princípios, que é a Prakriti, né, que é a parte material, e você tem o Purusha, que é o espírito. Eles são princípios com realidade própria, né? Essa aqui é a implicação de uma doutrina dualística, que você tem dois princípios. Então, você tem uma realidade que não é una, né? Ela é uma realidade dual. Então, o sujeito, eu sou limitado pelo meu estado mental, né? Por não aceitar a minha limitação,
essa limitação é o quê? Ela é inerente à experiência da entidade separada, que é a experiência do Jiva. Então, por não aceitar a minha limitação, eu sendo ilimitado, eu gostaria de me livrar dela. Eu pratico algum tipo de meditação e ganho domínio sobre a minha mente, né, removendo os pensamentos que obstruem a experiência de ilimitação. O objeto aqui é a minha experiência de ilimitação. É nisso que esse sistema está tratando. Ele está lidando com o objeto. Qual é o objeto? A minha experiência de ilimitação. E como é que esse sistema vê esse objeto? Ele vê como a própria libertação. Então, o que é libertação para um sistema desse? É uma experiência. Então, o objeto aqui, de todo o trabalho desse método, né, desse método dualístico, é o quê? É o que eu estou querendo, que é a minha experiência de ilimitação. Aí ele fala também o caminho ócultuplo do Buda e a Ashtanga Yoga, né, que são os métodos tradicionais para supostamente se ganhar libertação experiencial. Buda não incluiu Deus nisso, mas Patanjali sim, dizendo que a entrega a Deus é uma ajuda indireta para se obter a libertação. Todo mundo vê o valor de que a gente chama de entrega, que na verdade seria uma não resistência, uma disponibilidade, né, em relação ao, ao lidar, né, com essa doutrina. Mesmo o Patanjali, mesmo ele não incluindo Deus como Vedanta coloca, ele já parte do ponto de vista não dual, todos eles veem esse valor. O Buda vê também, tá? Mas o Buda ele vê isso através de uma outra linguagem. Ele diz que existe o Dharma, né? O Dharma que ele está querendo dizer é o grande Dharma, né? Existe o grande Dharma, né? E você deve, de preferência, procurar uma sanga e procurar um conhecimento. Se você não encontrar sanga e nenhum professor, você deve seguir sozinho, é o que o Buda dizia, né? E sempre baseado no Dharma. Então, tem sim, né? Muito embora o Buda não citasse expressamente Ishvara, ele colocava Ishvara como o próprio Dharma, que é o que o Vedanta diz que é o próprio campo dármico, né? Mas o importante é o objeto aqui, né? Elas são aproximações do problema da limitação, que é uma aproximação através da experiência. Tá? Então, você está, na sua experiência, sentindo-se limitado. Então, o que o método desse vai te dar? Vai te dar experiências de ilimitação. E, nesse momento, você é livre. A crítica que sempre tem do Vedanta em cima desses métodos, inclusive de outras correntes também, que têm crítica a esses métodos, é que são todos temporários, porque eles te dão uma experiência, e essa experiência não dura sempre, né? Então, né, depois de falar do cânone fundamental, daquilo que a gente entende, né, do yoga, né, do que ficou de mais marcante do yoga, que seria realmente aquele que foi sistematizado nos Yoga Sutras de Patanjali, ele agora vai falar do yoga em si. Ele diz que o yoga é conduzido pela experiência, né? Yoga, nessa tradição do Advaita Vedanta, esse ortodoxo de Shankaracharya, ele é encorajado apenas como um meio. O meio de quê? De sativização da mente, né? Não como meio de conhecimento do ser. Não quer dizer que o conhecimento do ser não ocorra, né, numa pessoa que está se dedicando fundamentalmente ao yoga. Não quer dizer que isso não ocorra. Mas no caso aqui do Advaita Vedanta, esse ortodoxo, a prática do yoga ela é vista como um meio poderoso de sativização da mente, né? Com yoga, você faz certas práticas e obtém determinados resultados. Ela serve para o corpo e a mente. Ela trabalha na matéria em si. Efetivamente, você pode desenvolver e purificar o seu ser aparente com yoga. O Jiva está querendo dizer que o yoga ele é muito benéfico
para o Jiva, quando o Jiva está interessado no autoconhecimento. O yoga é benéfico para o Jiva em vários outros contextos, e ele é especialmente benéfico quando o Jiva está interessado no autoconhecimento, né? Ele é ótimo para purificar o seu ser aparente. Ele não vai resolver o problema do seu ser aparente, que é quando o ser aparente compreende que não existe o ser aparente. Mas, enquanto o ser aparente precisa, né, de uma polida para poder compreender isso, o yoga é bastante útil. Tá? Então, efetivamente, você pode desenvolver e purificar o seu ser aparente com yoga. O yoga é conduzido pela experiência, ou seja, ele é todo estruturado em cima da experiência e se apoia na própria linguagem da experiência. O yoga ele é adequado para fazedores. Ele não revela o fazedor pelo que ele é. Ou seja, o yoga em si ele não revela o fazedor como o próprio Brahman, né? Se eu for usar uma linguagem dual, ele não revela o fazedor como o próprio Purusha. O yoga ele não tem isso como meta, ele tem um estado de supressão de pensamentos. É para fazedores e não revela o fazedor pelo que ele é o próprio Brahman. Então ele não está orientado em relação à questão da identidade, que é o cerne aqui da questão da iluminação, a questão de identidade. Afinal de contas, o que é que nós somos? Não, o yoga ele não vai trabalhar aí, porque isso é um problema de compreensão. Mas o yoga pode deixar a sua mente muito sativizada e, além de muito sativizada, muito propensa a ter experiências místicas, né? Experiências, né? Picos de experiências, epifanias, que aí, dependendo do modo como está o estudante, pode levá-lo a interpretar como uma experiência não dual ou uma dual, depende de como ele se vê, né? Se ele se vê como algo separado do mundo, né? Numa doutrina bem dual, então ele vai acabar vendo epifanias, revelações do divino. Mas se ele estiver bem orientado em relação a algum conhecimento não dual, essas experiências podem evidenciar, né? Podem evidenciar-se como ele mesmo, já que ele não muda, né? E tudo isso está mudando. Então ele acaba vendo que essas próprias experiências são o conhecimento que ele sempre é. Como o conhecimento que ele sempre é não está mudando, o que faz com que essas experiências sejam reconhecidas é esse conhecimento, porque ele é mesmo. Então, bem orientado, alguém com muito yoga e tendo muitas experiências pode ver ali a não dualidade, né? Muito embora esteja partindo de um sistema dual. Eu falo isso para as pessoas não ficarem perplexas de ver que muitas pessoas estudam yoga e não têm um entendimento da sua verdadeira natureza como a própria ilimitação. E outras têm. Né? Depende muito do qual é a trajetória daquela pessoa. Mas o yoga em si ele não vai trabalhar na identidade da pessoa. O que trabalha na identidade da pessoa são, na verdade, os Mahavakyas, né, que estão aí em vários Upanishads. Esses sim trabalham na identidade, porque eles dizem que você é outra coisa, fora o corpo e a mente. Então, os Mahavakyas sim trabalham na identidade. O yoga em si não, como técnica não, né? Ele não tem essa parte nele, embora ele possa levar para isso também, né? Mas não é específico para isso. É aquela coisa, né? Como é que algo que trabalha na matéria, como é o caso do yoga, que trabalha na mente e no corpo, como é que ele vai levar a uma compreensão, né? Como é que vai levar uma compreensão que não muda? Como é que vai levar algo que não muda? É aquela velha pergunta. Por isso que ele bota aqui, né? O yoga ele não revela o fazedor pelo que ele é, né? Que é a própria ilimitação que ele está procurando numa experiência yógica. Ele vai revelar as experiências, mas não a identidade. Ele vai revelar, por exemplo, a ilimitação de alguma experiência, mas não vai revelar a identidade daquele experimentador, daquele fazedor, como sendo a própria ilimitação.
que ele está experienciando, né? Consequentemente, não é adequado o yoga para a libertação, que é a libertação do senso de autoria. Né? Por que é a libertação do senso de autoria? Porque a sua identidade última não é um autor fazedor. A sua identidade última é o ilimitado, né? É aquele que não está restrito por absolutamente nada. Nem o senso de autoria, nem o senso de usufruto, né? Nenhuma qualificação de mítia, né? Nenhuma. Então, por isso que é a libertação do senso de autoria. É quando você percebe que só há uma luz única, e você é essa luz, e que não há um autor específico, né, para os atos em si, para as coisas que acontecem. Tudo vai ocorrendo, é como se diz, né, na linguagem popular, tudo vai ocorrendo conforme a vontade de Deus. Aí tem um modo de olhar isso. Então o que ocorre é a vontade de Deus. Tudo isso são interpretações, né, centradas no ego, em cima de algo que não pode ser compreendido pelo ego, né, e também não pode ser compreendido pela mente, mas pode ser visto, né, essa consciência sem centro, né, permeando todo o campo, pode ser visto como a sua própria identidade. E, portanto, tudo que decorre dela também pode ver como manifestações da sua própria identidade. Mas é basicamente a ideia de que você não tem como ser o fazedor, porque a luz não é sua, né? E isso que você diz que é você, não é você. Você é essa luz. E essa luz não é um fazedor e executor específico. Isso que é sair do senso de autoria, né? Uma pessoa pode saber que ela é consciência, etc., mas o entendimento de que isso é uno, né? Não tem divisões, né? Às vezes não está claro, então ainda não tem libertação. Só quando é entendido que a luz é una é que há uma libertação, porque as coisas ocorrem sobre si mesmas. O que prende o indivíduo no samsara? Né? É evidentemente o senso de autoria dele. É o senso de autoria dele que faz com que ele busque ações para se sentir bem. Né? Então é isso que prende a pessoa no samsara, é o senso de autoria. É a ideia de que realmente eu vou para o samsara para buscar me sentir bem. É um senso de autoria. Tá? Então é por isso que isso liberta a pessoa do samsara. Porque quando a gente fala de pessoa, a gente entende uma entidade que se entende separada. O que é uma entidade que se entende separada? Aí a gente fecha com o que a gente começou a falar antes. É uma entidade que acha que a luz que movimenta ela é dela mesma. Acha que ela é consciente por ela mesma. O brilho da luz dela é dela mesma. Isso que é uma entidade que se acha separada. Né? Com a iluminação fica claro que essa luz é única. O último discernimento do corpo búdico é esse. Ficar claro para ele que essa luz é única. Né? Ela não é dele. Isso aí o corpo búdico para ele é o entendimento final de que a luz que ilumina ele é única, a mesma luz que ilumina qualquer outro ser humano. Né? A liberdade do fazedor e do senso de autoria não significa que não há mais um executor ou um senso de autoria. Olha, isso é muito interessante. Tá? Significa apenas que tanto o executor ou o senso de autoria são conhecidos pelo que são à luz da verdadeira natureza da pessoa, ou seja, a consciência sem ação. São conhecidos como meras projeções, né, que não têm realidade em si. Mas então tem um senso de autoria, de fazedor? Tem, ele está sempre aí. É claro que ele não se sustenta quando você vai investigar com cuidado. Você vê que o senso de autoria é uma descrição que está ocorrendo depois que a ação já foi deflagrada. Mas, para todos os efeitos, o senso de autoria existe sim, do mesmo jeito que existem pensamentos, que existem figuras que só pertencem ao reino dos pensamentos, né? Como um rato com asas de borboleta. Mas existe. Esse senso de fazedor está sempre aí também. É o lanterninha da ação, mas ele está sempre aí. O problema não é se livrar do senso de fazedor,
é saber que ele é só uma projeção em você. É isso que é importante, é que é o fundamental. A pessoa que está lidando com o Vedanta, ela não está aqui para brigar com os programas e com os subprogramas de Ishvara. Não é isso. Os programas e os subprogramas de Ishvara, todos eles têm a sua função. É para ela compreender esses programas à luz do que ela sabe que ela é. Esse que é o sedimento desse tipo de conhecimento. Né? O senso de autoria vai estar aí, ele é normal. Você só sabe que ele não tem realidade em si. Você sabe que ele é mais uma projeção que está aparecendo em você. Né? Você que está validando o seu senso de autoria. Portanto, todas as vezes que aparece o seu senso de autoria, qual é a correta visão em cima dele? É que, olha, eu estou iluminando esse senso de autoria. Né? Toda vez que aparece um senso de ser o beneficiário da ação, qual é o pensamento correto do investigador para ele mesmo? Não vai ficar falando isso, como, por exemplo, a sua esposa numa mesa de jantar, que ela não vai entender nada. Você, olha, eu estou iluminando o seu senso de autoria também, minha querida. Você não tem como usar uma coisa dessa, mas lá dentro de você, você que está vendo isso. Você está dizendo, olha, eu que estou iluminando isso tudo. Né? Eu sei como ela está pensando do mesmo jeito que eu. Ela preparou um almoço aqui para me agradar. Então, ela tem a ideia de que ela é autora disso. E quem está iluminando tudo isso, na minha compreensão, sou eu mesmo, consciência. Essa é a visão adequada do investigador. Ele vai sempre tendo vários recursos para dizer que ele que está iluminando isso. Senão ele fica brigando com coisas que muitas vezes não ficam bem explicadas, né? Quando você se livrar do senso de autoria, você vai estar liberto. Aí o cara vê que ele não tem como se livrar do senso de autoria, porque o senso de autoria não é dele, é do sistema. O cara fica em mais uma luta ingrata dessa, porque o ensinamento não foi passado para ele com detalhe. Não, o senso de autoria ele é um senso inerente ao programa egóico quando ele começa a rodar, não tem jeito. Né? O que você sabe é que ele não é real. É isso que fica claro. Portanto, a importância que você dá ao senso de autoria quando ele aparece em você aí, ela é a importância que ele tem que receber normalmente na vida cotidiana. Não é uma briga com nada, é só deixar as coisas nos lugares certos. Né? É só para a pessoa não ficar confusa. Ela vê que aparece senso de autoria, ela diz, pô, esse senso de autoria tinha que ter sido exterminado pela luz da iluminação. Não, a luz da iluminação não vai exterminar nada teu, só vai exterminar a tua ignorância. O resto vai continuar tudo aí, graças a Deus, do jeito que Deus fez. Só que agora funcionando sem a sua interferência. É só isso que vai acontecer. Mais nada, né? Vai continuar tudo como sempre ocorreu, só que agora sem aquele rame, aquele ruído de interferência causado pela ignorância. Né? Então, vamos voltar para a frase que ele falou aqui, ó, exatamente o que a gente está dizendo. Liberdade do fazedor, ou outro termo, livrar-se do fazedor, livrar-se do senso de pessoa, livrar-se do senso de uma entidade separada, é tudo sinônimo. Livrar-se do ego. Você vê que é um livrar-se entre aspas, tá? É um livrar-se entre aspas, é um livrar-se na compreensão. E, naturalmente, isso vai influenciando com o tempo e cada vez você vai dando menos importância para isso. É assim que a mente vai ficando calma, ela vai dando menos importância a essas funções espúrias, que não acrescentam muita coisa, que nunca acrescentaram muita coisa. Só que agora fica claro ver que elas não acrescentam mesmo. Né? Então, liberdade do fazedor e do senso de autoria não significa que não há mais executor ou um senso. O executor e esse senso de autoria são conhecidos pelo que são à luz da verdadeira natureza da pessoa, ou seja, consciência sem ação. Então, que o senso de autoria sirva para devolver você para a luz que você sempre é, já que é você que está iluminando esse senso. O yoga, se usado adequadamente, vai transformar uma mente extrovertida em uma mente contemplativa.
O yoga ele é um sativizador da mente. O que é sativizador da mente também? Conhecimento vedântico. O ouvir, o refletir e o nididhyasana são procedimentos que sativizam a mente. Que outra coisa sativiza a mente? Japa. Que outras coisas sativizam a mente? Adoração. Que outras coisas? Meditação, recitação de mantra. Tudo isso sativiza a mente. Mindfulness, né? Por isso que o Vedanta ele tem tantos recursos para sativizar a mente. Ele aceita tantos recursos que vêm de fora também, não tem problema. Não, o negócio é usar esses recursos adequadamente, assim como o yoga, né? Você vai usá-los adequadamente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois tópicos que a gente leu até agora? Yoga, Vedanta, experiência e conhecimento. Yoga conduzido pela experiência. Ele vai continuar aqui. Depois dele falar como é que é o modo de operação do Vedanta, do yoga, agora ele vai falar o modo de operação do Vedanta. Como é que o Vedanta trabalha? É um meio de conhecimento. Só isso aqui já dá esse livro todo. Meio de conhecimento. Né? Já dá esse livro todo. O que é conhecimento? O indivíduo vai e fala em relação à experiência. Eu vou falar de experiência e conhecimento, porque essa turma para que eu estou falando está habituada a se pautar em experiências. Então, eu vou usar a experiência para indicar o conhecimento do qual eu estou falando, como é que ele funciona, quais as características dele. E é o meio, né? Ele não é o fim, ele não é o conhecimento, senão as escrituras de Vedanta iam dizer assim, Vedanta é o conhecimento de si mesmo. E as escrituras são tão sábias que não dizem isso, elas dizem Vedanta é meio de conhecimento, né? Nossa tradição vê o Vedanta como Pramana, um meio de conhecimento. Pramana é o meio de conhecimento por palavras, diga-se de passagem. Não um meio de experiência ou uma filosofia. Os ensinamentos do Vedanta são apresentados tanto na linguagem da experiência como na linguagem da ação, né? Quer dizer, são apresentados tanto na linguagem da experiência e da ação, como são apresentados na linguagem da identidade. Que identidade? De qual é a sua identidade? Né? A minha identidade é um corpo com uma mente. Tá, então, você está se vendo como Jiva. Então, ela vai apresentar a linguagem específica para essa configuração de Jiva que você está usando. Né? Se a sua identidade já é a consciência, o Vedanta vai ter várias afirmações de identidade, dentre elas o Mahavakya, que vai ajudar você a se centrar na sua identidade verdadeira. Tá? Por isso que ele está dizendo que ele apresenta os ensinamentos em todas as linguagens. Apesar de ser um meio de Mitya, né, naturalmente trabalha em Mitya, ele então se expressa na linguagem da ação e da experiência, que é a natureza de Mitya, e ele usa essa linguagem para também permitir fazer um uso melhor da linguagem da identidade, para impedir que a pessoa não confunda o que seria a identidade última dela com alguma experiência ou ação, ou seja, com algum objeto, né? Então, o que o Vedanta faz? Ele ensina como distinguir uma da outra, a experiência e a ação da identidade, para que a investigação não fique comprometida. A investigação é sempre separar o sujeito, que é a sua identidade última, em relação ao objeto, né? É isso que é uma investigação. Mesmo quando você está investigando a experiência em si, você está fazendo uma separação por conhecimento em cima da dualidade sujeito-objeto. Você está aprendendo a separá-los na sua compreensão, né? Você está aprendendo a olhar aquele ambiente ali de ação, né, e de experiência, e está aprendendo a separar, né, na sua compreensão,
a experiência e a ação daquilo que não muda e que sabe da experiência e da ação, qualquer que seja a experiência e a ação. Por isso que ele está dizendo, por que eu vou distinguir uma da outra? Para que a investigação não fique comprometida. Ou seja, o que é uma investigação comprometida? É uma investigação que não funciona. É uma investigação em que você continua identificado com o objeto. Isso que é uma investigação comprometida. Ela não deu resultado, a identificação com o objeto continua. O fracasso em distinguir a linguagem da experiência da linguagem da identidade vai impedir a liberação, que a linguagem da identidade vai sempre te conduzir para algo que não muda, né? E a experiência vai te deixar ciente daquilo que você está acostumado, da mudança. Se você não souber entender quando é que a escritura está falando da linguagem da liberação, quer dizer, da linguagem da experiência, quando ela fala da linguagem da identidade, você não vai compreender, no fundo, por que ela está contrapondo essas duas linguagens, né? Ela está usando duas linguagens, inclusive, que podem ser separadas. Para quê? Para que você aplique as duas ao mesmo tempo. Lembre-se, é um sistema pramana, ele trabalha por palavras, né? Ele trabalha usando palavras. Então, ele está contrapondo um set de palavras, que são palavras ligadas à identidade, está contrapondo isso ao quê? A um set de palavras que indicam experiência e ação, que são as palavras que são usadas para descrever Nietzsche. Né? Então, ele usa. Esse é o jogo de palavra do Vedanta. É um Pramana, onde ele contrapõe dois sets de palavras. Você tem que saber usá-las, ver quando elas são aplicáveis e não confundir, né, esses dois conjuntos de palavras um com o outro, para que você não deixe que na sua linguagem haja sobreposições de uma ordem de realidade em outra. Ganhar liberação, que não é um ganho, mas é uma perda de ignorância, isso sim, uma perda de ignorância. É fácil se você for qualificado, porque você não irá tentar atingir o ser por nenhum outro meio que não o conhecimento. Ou seja, quando realmente há uma qualificação, a compreensão de que o ser é atingido pelo conhecimento já está lá. Embora não esteja claro o que é esse conhecimento, o que ele significa, a pessoa qualificada já sabe que não pode atingir o ser por nenhuma ação, por nenhuma experiência. Ela já foi qualificada pela vida, ela já está claro isso para ela. Depois é que ela vai entender o que é esse conhecimento, né? Ela só sabe que ela não vai tentar atingir pelos meios comuns. O Vedanta não despreza o yoga, e sim o encoraja. Se a sua mente, leitor, não foi preparada pelo yoga, consciente ou inconscientemente, os ensinamentos do Vedanta não farão sentido algum. Não buscamos experiências espirituais, buscamos o entendimento, né? Mesmo dentro da própria experiência. Ele está querendo dizer que o que é uma mente que foi preparada pelo yoga consciente ou inconscientemente, por exemplo? Assim, mesmo que a pessoa não tenha feito realmente yoga, etc., mas se ela se dedica a algum tipo de meditação que não tem a ver com essas técnicas tradicionais do yoga, mindfulness, etc., isso é bem útil, tá? Para que você se aprofunde no conhecimento. Que é uma técnica de mindfulness que é inspirada nessas técnicas do yoga, ela, evidentemente, ela sativiza a mente da pessoa. É o que ele está querendo dizer. Se a sua mente não foi preparada, entre aspas, pelo yoga, sabendo você que isso tinha relação ou não com o yoga, os ensinamentos do Vedanta não farão sentido algum. Aqui ele está se referindo mais ao ambiente espiritual, né, onde o James andou muito tempo, onde ele lidava basicamente com pessoas que estavam no yoga já há algum tempo e a clareza sobre quem eram não vinha. Né? Mas então ele nota que quando uma pessoa ela está trabalhando o yoga há algum tempo e então fica claro para ela
que, na verdade, ela tem que ser elucidada quanto ao que ela é e não buscar por experiência, aí, num buscador desse, o contato dele com o yoga deixa a mente dele extremamente satívica. Então, se ele já conseguir se convencer que é só pelo conhecimento que ele vai chegar lá, o yoga contribuiu muito, deixando a mente dele bastante satífica e bastante propensa a, de repente, ficar clareada sobre sua própria origem, logo quando ele está no começo ali, né? No Manana, ouvindo, quer dizer, no Shravana, né? Quando ele está lá ouvindo, e depois, quando ele pensa um pouco, o clique pode vir aí, né? Então, o yoga, nesse ponto, ele é bastante interessante. Mas só que, realmente, são sistemas que trabalham dentro de objetivos muito diferentes. Isso aí tem que ficar claro. O yoga pode ser aproveitado pelo Vedanta. Se o Vedanta for aproveitado se o Vedanta for aproveitado pelo yoga, aí o yoga deixa de ser yoga. Aí, na verdade, mudou. Aí a gente volta para o começo ali, que é o Vedanta aproveitando o yoga, né? Porque aí a mudança básica estaria muito grande, né? Você estaria imbuído de um espírito não dual usando uma ferramenta dual, né? Aí a gente cai no primeiro exemplo, que aí seria realmente o Vedanta se valendo do yoga. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Né? O que é a linguagem da identidade, a linguagem da experiência? Outro dia, uma amiga minha fez essa pergunta, né? As perguntas às vezes perguntam, né? Mas por que se fala tanto de Nietzsche, né? Mas quando você está vivendo, você está experienciando Nietzsche? Não, isso são linguagens, né? Não é assim. Quando a compreensão fica clara, essa divisão de matéria e espírito ela não tem muita importância. Você está lidando com você mesmo, isso que interessa, né? Você não está se vendo diferente de nada do que está sendo visto, né? Toda essa estrutura que a gente faz aqui são recursos. Quando a gente fala de Nietzsche, de Sartre, a gente está usando recursos. Quando a gente fala de Nietzsche, a gente está usando uma linguagem adequada, a ação, a experiência. Quando a gente fala de Sartre, a gente está lidando com uma linguagem diferente, uma linguagem que é uma linguagem de identidade. Ela está puxando você para a sua identidade verdadeira. Tá, mas são recursos pedagógicos. Está trabalhando na compreensão, né, na cognição da pessoa, está eliminando os erros que ela tem de identidade que ela tem e os erros de compreensão de funcionamento do mundo da ação e da experiência. É isso que o sino está fazendo. Está substituindo por coisas mais adequadas. Mas não são sistemas não duais, não existem sistemas não duais, né? Não existe isso. Todo sistema é dual, ele é um uso, é um modo que a pessoa está dando um jeito de enxergar isso, tentar entender. A realidade em si é não dual, ela não é um sistema, ela não é expressa. Os sistemas são modelos que os seres humanos usam para tentar expressar alguns aspectos da realidade que lhe interessam. O Vedanta está tentando expressar um aspecto da realidade que nos interessa, é o de saber a nossa verdadeira identidade, né? Mas isso aqui são linguagens, são modelos, né? A pessoa não pode perder essa visão. O que ela está lidando, né? O que é isso? Isso aqui é um recurso, né? Como é que funciona? É importante a pessoa saber, ela entender o que ela está usando e como isso funciona. Isso vai impedir ela de se perder em perguntas dela que não fazem sentido, né? Uma pergunta dessa assim, mas como é que é? Como é que é isso de lidar com Nietzsche? Não, isso é um recurso pedagógico, né? Como é que é isso de lidar com Nietzsche? É a mesma coisa que você faz usar a linguagem dessa, é a mesma coisa, né? Só que você vai dar olhando de uma outra forma, dentro de tomada de decisões e de ações, só isso, né? Então,
Ele continua aqui: Vedanta é para conhecedores. Tudo no Vedanta tem a ver com as palavras, porque as palavras são o veículo que carrega as ideias. É através das palavras que as ideias são expressas. Quando eu trabalho com alguém espiritualmente, a primeira coisa, a primeira que fazemos é estabelecer um vocabulário em comum. Hoje tive uma conversa com uma senhora e levou 1 hora até ela entender o que eu queria dizer com conhecimento. Lembra que a gente falou a beça? O que é que você entende por conhecimento? Quando ela compreendeu o significado, isso acrescentou uma nova dimensão à sua investigação no estágio crítico, fazendo a transição das palavras da experiência e das ações para as palavras da identidade. A parte sua base científica, com seu histórico comprovado e sua abrangência, o Vedanta é um excelente meio de conhecimento do ser, porque ele usa palavras sânscritas com significados específicos que expressam certos fatos existenciais importantes, para os quais as culturas materialistas não têm palavras. Há apenas um punhado de palavras para aprender, mas uma vez que são compreendidas, elas possibilitam a comunicação com o professor e levam o estudante diretamente ao indizível. Ou seja, é aquela coisa, né? Tem como se livrar das palavras em sânscrito do Vedanta? Tem, contanto que você deixe elas muito bem explicadas por alguns parágrafos que você vai memorizar também. Não tem problema. Mas isso é muito pouco diante do benefício que causa. O que o James está querendo dizer aqui é que tem uma importância de ter uma linguagem comum, né? E existe a importância de se ter uma linguagem comum. Para quê? Para que possa ocorrer uma troca de informações, exatamente como ocorreu com ele e com essa senhora com a qual ele conversava, né? Os dois não tinham o mesmo entendimento do que é conhecimento. No momento em que isso foi tornado um entendimento comum, ele pôde orientar a investigação dela no momento crítico, né, e transferir o interesse no vocabulário da experiência dela, transferir das palavras ligadas só à experiência e à ação para, fundamentalmente, as palavras de conhecimento, né, as palavras que vão expressar relações de identidade. Isso é o que importa para a gente. Então, por isso que tem que ter uma linguagem própria, por isso que o Vedanta trabalha com uma linguagem própria. É para que ele crie uma interface em comum, a pessoa consiga se comunicar, né, consigo mesma, em termos de Vedanta, consigo e com as escrituras, para poder compreender o que está precisando fazer, com os colegas, né, da Sangha, com o professor. Então, o desenvolvimento dessa linguagem comum, ela é importante a beça. Ela pode otimizar muito a compreensão. Então, o indivíduo, na hora de estabelecer essa linguagem comum, ele tem que ver se ele não está usando, como linguagem comum, alguma aproximação que ele tenha na memória dele, né, de todo o conhecimento espiritual que ele tem. Isso aí é importante a beça, para que ele não confunda os termos. Às vezes, os termos, eles usam as mesmas palavras em sânscrito, mas possuem significados diferentes. Então, se a pessoa traz uma bagagem espiritual grande e ela vai usar esses termos aqui no Vedanta, talvez possa dar algum problema, porque eles vão ser usados de um modo diferente. Então, ela não vai conseguir nem compreender o que está sendo descrito e nem conseguir descrever o que ela está querendo ver e que tem a ver com esse termo que ela aprendeu, né? Por isso que tem uma necessidade de desenvolver realmente uma linguagem comum. É isso que ele está querendo dizer aqui, a importância. E o primeiro passo é esse, é você ensinar uma linguagem comum, como é em tudo, né? Ele continua aqui, o yoga é para fazedores.
exatamente por causa, exatamente pelo que ele botou aqui, ó, porque o yoga é conduzido pela experiência, que ele botou mais acima. Então, o yoga, ele é bem, né, digerido, ele é bem aceito para aqueles que se veem como fazedores, aqueles que se veem como os fazedores da ação, né? Aqueles que quer dizer isso, aquele que se vê como fazedor da ação, é aquele que está procurando uma recompensa na ação. Isso que é um fazedor. O que é um fazedor? Um fazedor é um cara que procura uma recompensa na ação, né? Algum tipo de recompensa. Na tradição do yoga, a iluminação ela é concebida como algo a ser alcançado. Né? Yoga significa união, né? Então é algo que está unindo coisas que não estão unidas. Então é algo a ser alcançado. Ela promete ao executor das ações, que é o ser aparente, o jiva, algo que ele acredita não possuir, uma união. O yoga significa unir, conectar com o ser. Então, os yogis lutam para atingir o ser na forma de um determinado estado de consciência, né? Ou seja, atingem o ser como uma experiência, conforme já foi mencionado acima. O yoga parece não entender que a consciência não é um estado e que todos os estados de consciência estão na realidade aparente, né? Todos os estados de consciência são aparições na consciência. Embora haja estados de samadhi que produzem imensa bem-aventurança e muitos insights, alcançá-los não encerra a busca. O que encerra a busca é o indivíduo compreender que, em última instância, não existe um fazedor, não existe aquele que vai ter usufruto de suas ações também. Em última instância, não existe. Então, alcançar esses insights, essas bem-aventuranças, não vai encerrar a busca. A busca é uma busca por identidade, não é por experiências, né? A busca continua na forma de uma necessidade de tornar esse estado bem-aventurado, induzido pelo yoga, como um estado permanente. É uma jornada fútil, porque nenhum estado de consciência é permanente. Só a consciência, o próprio ser do yogi é que é permanente. Se nessas experiências o yogi compreende que há uma identidade entre a consciência que ele está atingindo por um estado e ele como ser, aí sim, aí aquilo ali funciona, aí ele vai ver que ele é o ser que conhece aquele estado, né? Ele vai entender aquele estado como o próprio ser dele, né? Embora ele não seja limitado pelo estado. Se essa compreensão vier com clareza para ele, diante de uma experiência dessa, então, nesse caso, dá para dizer que o yoga conduziu a pessoa, né? Acabou conduzindo a pessoa a uma revelação do que ela é. Mas o yoga, ele em geral, ele não está focando nisso, não, nessa identidade, né? Ele foca numa espécie de união experiencial, né? Mas é evidentemente que depende da orientação que a pessoa está tendo. O Vedanta, como a gente viu, ele usa o yoga como uma ferramenta de sativização, né? Aí o James coloca aqui a pergunta: iluminação é um tipo específico de conhecimento experiencial, ou seja, nesse caso aqui, a iluminação, então, ela seria um tipo específico de conhecimento de estados de consciência? Seria um conhecimento específico de um estado de consciência, onde você não tem uma delimitação clara de sujeito e objeto, é isso? Sabe que tem livros de yoga que definem assim, né? Quando você tem uma determinada diminuição dos vritis mentais, a separação de sujeito e objeto ela não vem, né? Já vi definições dessa. Yoga é a supressão dos vritis mentais. E num desses vritis mentais suspensos vai estar a separação sujeito-objeto, né? Então, o yoga ele está atribuindo
né, essa união a uma supressão de flutuações mentais. Ou seja, ele está definindo essa união como um experimento. É uma experiência que ocorre quando os vritis mentais ficam parados, né? Quando eles ficam suprimidos. Isso está no Yoga Sutra de Patanjali, uma definição que ele dá. Yoga é a supressão dos vritis mentais. Aí vem essa impressão de união, né? Que aqui no Vedanta a gente vai ver como a própria expressão da limitação da pessoa, da ilimitação dela diante de uma experiência, né, de uma técnica que está suprimindo, né, sistemas que estão indicando limitação, que são os vritis mentais. Tá? Mas é isso que o James está perguntando aqui. Então, isso é o quê? A yoga é um tipo específico de conhecimento experiencial, é um conhecimento, eu estou conhecendo um estado de consciência, né? É isso que é iluminação? Iluminação é yoga? Essa que é a pergunta que ele está falando, né? Vamos sempre lembrar que a base de onde a gente tira todo o conhecimento do Vedanta são os Upanishads, que são textos não duais por excelência, né? Então, é uma outra fonte, né? A confusão sobre conhecimento e experiência e a natureza do conhecimento do ser é o único impedimento universal à iluminação. Então, é uma ignorância, é uma confusão com relação ao significado, né, do que é o problema e de como ele pode ser superado. É uma confusão sobre conhecimento, experiência e a natureza do conhecimento do ser. Não confundir conhecimento e experiência e saber usar uma linguagem que evidencie o que é esse conhecimento do ser. Do que se trata o conhecimento do ser? É isso que quer dizer a natureza do conhecimento do ser. O que é isso? O que é o conhecimento do ser? Quando isso não está claro, ocorre muita confusão, né, em relação ao que é a iluminação. Eu, James, faço a distinção entre linguagem da experiência e linguagem da identidade, porque a maioria das pessoas que conheço tem noções baseadas no yoga, que são noções baseadas na linguagem da experiência. E essas noções impedem sua iluminação. Impedem o quê? Impedem o seu reconhecimento do que são. Impedem que elas observem e levem em conta aquilo que já está aí. E aprendam a encaixar isso que está sendo mostrado pela Escritura como sendo elas mesmas. Esse que é o impedimento que ocorre, né? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que há uma necessidade gritante de uma linguagem baseada na identidade, né? Uma linguagem que chame a atenção para a identidade do fazedor, e não para as experiências pelas quais ele está passando. É isso que ele está querendo dizer. Os buscadores encontram-se desamparados, porque as pessoas ditas iluminadas e as autoridades em iluminação estão confusas sobre a relação entre conhecimento e experiência. Esse mal-entendido permeia a literatura de todos os caminhos espirituais, né? A confusão é também evidente na ideia de que há um tipo especial de conhecimento experiencial. Esse é um tipo de confusão bastante comum. As pessoas não conhecem, não conseguem saber o que seria esse conhecimento experiencial, esse conhecimento experiencial especial, e acabam confundindo isso com o estado de, por exemplo, um guru que inspirou toda uma tradição, né? Então, vão acabar se inspirando no estado, em vez de tentar se inspirar na ideia de conhecimento que esse mesmo guru tenta passar para as pessoas através das escrituras. Isso aconteceu muito com o Ramana, né? O Ramana, ele ali em torno dele acabou ficando um culto a ele, que era o que ele não queria, né?
ele não estava interessado em devotos, ele estava interessado em Ramanas, né? Do mesmo jeito que Cristo estava interessado em Cristos, e Buda em Budas, e não em devotos. Não era para isso que ele estava lá, né? Então, as pessoas viam no Ramana uma pessoa que tinha um estado especial, né? Elas queriam chegar até aquilo ali. E é claro que aquilo era um estado, não era o fundamento do ensino dele. Então, tem vários exemplos disso, né? Acho que acaba ocorrendo uma confusão. A pessoa fica lendo a história do santo, fica se identificando com o entendimento que ela tem do estado daquele santo. Isso, realmente, para a iluminação, é um obstáculo enorme, porque o que aconteceu? O buscador, ele criou uma ideia através da mente dele, que não está bem observada, ele criou uma ideia do que deve ser o estado de um determinado guru. Esse tipo de armadilha é muito comum, né? E ele mostra como é que uma pessoa pode ficar enredada na própria avaliação que ela faz das coisas que ela vai lendo. Ela fica lá perdida o quê? Nas confabulações, investigando. E, na verdade, ela não está investigando. Se ela estivesse investigando, ela estaria percebendo que ela criou mais uma projeção mental. Aí ela estaria investigando. Ela estaria vendo toda a introspecção mental dela como uma sucessão de camadas de projeção. Então, por isso que ele diz que essa confusão é muito comum, né? Tem uma ideia por aí. Que ideia é essa? Essa ideia que a pessoa cria na cabeça dela e que às vezes vai conversar com outro estudante da Sangha e um reforça a ideia do outro. Às vezes isso é muito comum, né? É essa a ideia de que tem um tipo especial de conhecimento experiencial. Não tem. Diante do ser, todo conhecimento experiencial é Nitya. Só isso. E é um conhecimento que só ocorre porque a luz dele é você. Então, por mais especial que pareça o conhecimento de Nietzsche, jamais se esqueça que é você que ilumina esse conhecimento. Você é a luz desse conhecimento, né? Mas o conhecimento verdadeiro não é experiencial, exceto por ser verdadeiro para um determinado objeto. E, portanto, é sempre bom. Não é sempre bom a gente conhecer coisas? A gente saber, né, que uma coisa que não era conhecida agora é conhecida? Por exemplo, o fogo é sempre quente. Isso é conhecimento. O quanto isso é experiencial e especial? Isso aí seria eu lhe responder assim: o quanto isso é bom ou isso é ruim? Essas que são as perguntas ligadas ao experiencial, né, e à especialidade. O quanto é bom, o quanto é ruim? Por que eu pergunto o quanto é bom, o quanto é ruim? Né, tem a ver com as minhas vássanas. Mas, na verdade, se eu aprendo a me separar das vássanas, eu vejo que o fogo ser sempre quente é apenas um fato. Às vezes pode ser muito bom, outras vezes pode ser terrível, né? Depende, tudo depende. Nada no mundo tem atributo em si. A gente toda hora vai ver que a gente bate no mesmo lugar, né? Então, por isso que ele escreveu aqui, ó. Mas o conhecimento, ele não é experiencial, exceto por ser verdadeiro para um determinado objeto. Mas não é desse conhecimento que está sendo falado, né? Não é esse. A maioria dos tipos espirituais já sabem quem são, ou pelo menos eles sabem o que não são. Suas epifanias geralmente os informam, e se tiverem qualquer dúvida, a literatura espiritual, as escrituras, e mesmo os ensinamentos considerados precários de tantos gurus modernos, vai esclarecer-os que há um ser só. E ele, o Jiva, né, o estudante, o investigador, ele é essa própria consciência, porque só há um ser. Então, o mesmo ser que é ele é a própria consciência. O problema real é simplesmente uma falta de confiança no ensinamento. Então, se você quer pensar em termos de conhecimento experiencial, pense em termos de confiabilidade, no fato de que você é a consciência inteira, completa, livre de ação.
despreocupada e comum, né? Por que ele disse que o problema é um problema de falta de confiança no ensinamento? É que a pessoa use o ensinamento, né? Se não há confiança no ensinamento, ele não é usado, ele não é explorado. O que ele está querendo dizer aqui é que essa falta de confiança, ela dá esse efeito de que o ensinamento não vai ser explorado. Então, o indivíduo ele deve confiar no ensinamento para colocá-lo em prática. Só confiando no ensinamento é que você vai botá-lo em prática, né? Se você quer pensar em termos de conhecimento experiencial, né, pense no uso do conhecimento do Vedanta, as declarações de identidade dele, no uso da sua experiência direta. Esse é um uso que você vai fazer em termos de confiabilidade, né? Se você quer pensar em termos de conhecimento experiencial, pense naquilo que você é diante de toda essa experiência. Você é a luz que ilumina essa experiência, né? Aposte as fichas nisso. É só confiando no ensinamento que você vai usá-lo do modo adequado, ou seja, usá-lo com a postura adequada para que ele dê seu efeito. E a postura é uma postura de confiança. É uma postura de confiança no ensinamento e uma postura de quem já viu que o que ela fala, a pessoa fala de si mesma, não se sustenta, né? É o que é mais correto? É o que eu falo de mim mesmo ou o que a Escritura fala de mim mesmo? O que me pega mais? É isso que é levado em conta na investigação. Daí você vai trocando o que você fala de você mesmo, que não tem a ver com a Escritura, pelo aquilo que a Escritura fala que tem a ver com você. Essa que é a aplicação. Isso é uma confiança. Por isso que ele está dizendo aqui, por que você deve lidar com isso? Porque para lidar com tudo isso, de que você é consciência inteira, completa e livre de ação, você deve estar confiando no ensinamento, até que fique claro para você que você não precisa nem mais confiar. Você está vendo que na prática isso se mostrou para você. Aí como ele bota aqui, e como é que você ganha confiança? Estabelecendo-se na consciência, ou seja, vendo-se como consciência. Ou seja, quando os medos e desejos surgirem, você dispensa esses medos e desejos, com base o quê? No conhecimento de que você não pode ganhar ou perder qualquer coisa, então não tem importância para os seus medos e desejos, porque tendo medo, você tem medo de perder, então você não vai perder nada. Então, o seu medo não vai te dar efeito nenhum. Né? Tendo desejo, você tem vontade de ganhar. Só que sabendo o que você é, não te compete ganhar nada para você ficar como você sempre foi. Então, o seu desejo também não vai ter peso. Então, quando os seus medos e desejos surgirem, você os dispensa com base no conhecimento de que não pode ganhar ou perder qualquer coisa ao lhes dar atenção. Então, você se estabelece firmemente como você é, como consciência. Isso é uma consequência que dá com os medos e desejos quando eu me estabeleço em compreensão como consciência. Eu sei que eu não vou obter dos desejos o que eu quero. Eu sei que não vou evitar os meus medos e ter disso o benefício que eu estou pensando também. Então, eu não brigo mais com esse fluxo de coisas que estão acontecendo. O sucesso em resistir a eles com esse conhecimento, com eu me afirmando como consciência e sabendo que os medos e desejos não conseguem retirar e nem acrescentar nada, vai enfraquecendo esses medos e desejos e aumenta a sua confiança na verdade de quem você é. Ou seja, o que ele está mostrando aqui é aquilo que a gente comenta às vezes, né? Como é que eu sei que a Escritura, a minha experiência está confirmando aquilo que a Escritura diz? Quando acontece com você isso aqui, por exemplo, quando você fica reiteradamente lidando com um grupo de medos e desejos, afirmando-se como consciência e afirmando para você mesmo que, como consciência, você não vai ter nada acreditado e nem desacreditado pelos seus medos e desejos. Então, com o passar do tempo, se isso for enfraquecendo realmente,
esses medos e desejos, ou seja, se você vai tendo sucesso em não se entregar a esses medos e desejos, isso está confirmando o que a Escritura diz sobre você. Isso é uma daquelas aferições que o indivíduo vai e faz com ele mesmo. Então, o que acontece? O que antes era uma fé, uma confiabilidade nas Escrituras, agora passa a ter a sua própria chancela. Você mesmo está assinando embaixo, está dizendo, pô, é isso mesmo. Quando eu afirmo a minha ilimitação, os meus medos e desejos vão embora, eles perdem importância. Então, até lá, mas não tem mais a importância que tinham antes. Então, você está confirmando a Escritura, né, na sua própria investigação. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou até agora? Repara que tudo que ele está colocando aqui é uma aplicação prática de conhecimento. Ele está colocando aqui o uso de uma linguagem de identidade, e essa linguagem de identidade está sendo a referência que o investigador está usando na hora que ele está lidando com os hábitos de linguagem de experiência que ele tem. Por isso que ele está querendo dizer que o mundo espiritual precisa desse tipo de linguagem, para que você consiga investigar. Porque muitas vezes na minha investigação eu afirmo que eu sou para mim. Então eu estou falando comigo mesmo. Em vez de eu estar falando com meus medos e desejos, eu vou estar falando comigo mesmo. Esse que é um dos usos disso aqui. Por isso que ele insiste nessa separação, né? Em você saber usar uma linguagem de identidade. Quando é que você usa ela e quando é que você usa uma linguagem de ação? Né? E que a linguagem de identidade é a base do discernimento, é a base do Nididhyasana. Nididhyasana, quer dizer. Você precisa se expor aos ensinamentos por muito tempo. A maior parte das pessoas não gosta desse qualificativo aqui, ó, muito. Não gosta. Eu mesmo nunca gostei, mas é uma verdade. Você precisa se expor por muito tempo até que a sua compreensão se torne perfeita. Ou seja, você esteja conseguindo aplicar, né, esses ensinamentos e o significado deles na sua experiência diária. É aí que a sua compreensão está perfeita. É quando o seu Nididhyasana procede de acordo com as escrituras. Então, o que você precisa? Você precisa de disponibilidade e precisa de tempo, realmente é tempo mesmo, viu? Às vezes, a gente tem a impressão de que o que a gente tem que fazer é ficar lendo textos de Vedanta. Isso é certo também, mas o mais importante é se aprofundar num texto, né, e aprofundar no centro da ideia de que ele tem no seu dia a dia. Por exemplo, o Drigdrisha Viveka, né, que no fundo é o discernimento do vedor e do que é visto. Como é que é interessante lidar com esse livro? Sem ficar lidando com outros livros, você pega esse livro, dá uma olhada nele, porque ele é curto, ele é pequeno, e você ali vai estar lidando com várias sugestões de meditação baseados nesse discernimento entre o vedor e o visto. Tá? Então, não vale muito a pena você ficar lidando com muitas escrituras, ou lidar com escrituras muito longas de uma vez só. Você vai se expondo ao que vai aparecendo na sua frente. E você tem que conseguir usar um conhecimento que esteja na escritura e que seja completo em si. Né? Às vezes a pessoa está lendo uma escritura e aquilo não está claro para ela. Então, antes de usar aquilo, ela tem que ir lendo aquilo, tem que ir refletindo até que vai ficando claro. Isso pode, às vezes, demandar algumas vezes, algumas insistências, até você ver qual é o forte daquela escritura e como é que você vai usar ela. Né?
Então, isso realmente requer tempo. Repara que o que a gente está fazendo aqui é um estudo, e é um estudo de possibilidades também. Eu estou vendo uma de escritura, como é que eu posso usá-la? Será que é melhor usar essa escritura agora ou outra? Qual o momento melhor que eu estou aqui para usar uma e a outra? Né? Eu estou me estudando, eu estou me avaliando diante do que eu tenho disponível. Né? Você pode ler o meu livro ou encomendar os vídeos de investigação do ser e assisti-los devagar, várias e várias vezes. Tudo vai fazer sentido. Muitas dúvidas, muitas e muitas dúvidas que aparecem no começo, quando é dada essa sugestão, elas são levadas ao professor, elas são levadas a um debate. Mas eu garanto que umas 95% dessas dúvidas que surgem no começo, elas são resolvidas pelo próprio método, à medida que ele vai avançando. Por isso que ele diz aqui que tudo vai fazer sentido. Você só precisa de dedicação e tempo. Você também pode vir aos meus seminários. É melhor ser meio fanático ao perceber o valor do conhecimento do ser e manter sua mente ocupada com os ensinamentos o tempo todo ou o maior tempo que você puder. A ignorância ela é muito bem enraizada e muito inteligente, né? Esses sistemas automáticos de ação-reação que estão aí sendo testados ao longo de eons, de vários ciclos, de bilhões e bilhões de ciclos terrestres, eles são muito bem estruturados. Né? A pessoa está lidando com o funcionamento do sistema. Não é pessoal, mas é para ele observar a pessoa de que tudo isso é muito estruturado, é muito repetitivo. Tem um poder viciante de identificação muito forte. É isso que ele está querendo dizer. Né? Tem um apelo para uma identidade, a experiência do Jiva, ela bota a consciência no apelo, ali associado àquele meio de experiência, bota ela no apelo por identidade, e o sistema é pródigo em oferecer soluções para esses apelos por identidade. Então, é necessário uma vigilância muito contínua, porque esse mesmo apelo vai aparecer através de uma série de contextos diferentes, até que o conhecimento do ser seja sólido como uma rocha, ou seja, até que você não saia do seu centro, muito embora você fique sujeito à atração, né, básica das vássanas, né, de medos e desejos. Você está lá sujeito, mas você não sai do seu lugar. Você está lá sujeito àquilo do mesmo jeito que é, você cai na água e você está sujeito a se molhar, mas você não vai se confundir com a água porque você está molhado. Você sabe que você tem toalha para tirar aquela água e tudo. Então, você vai andar pela experiência toda, como um todo, e não vai mais se confundir com a experiência. Muito pelo contrário, você vai entender que toda a experiência é você, né? E ela se resume em você. Você é a luz que ilumina toda a experiência. Você vai ver toda a experiência como você, embora você não esteja limitado por nenhuma experiência em particular. Né? Mas a necessidade da insistência com o tempo é exatamente isso. É porque você está lidando com o sistema de como as coisas funcionam. Então, a tendência para você ser carregado aos velhos hábitos é muito grande. É por isso que tem esses recursos todos que a gente deve usar aqui. E por isso que o investigador ele deve saber usar as linguagens. A da identidade é a linguagem da experiência. Na linguagem da experiência, ele está se comunicando em mídia com outros, ou outros, né, com ele, consciência, aparecendo como outros, achando que são outros. Então, ele está se comunicando consigo mesmo, de um modo específico. E quando ele está estudando a experiência, tá, aí ele usa a linguagem da identidade. Aí ele sabe do que ele está falando. Então, ele usa as duas linguagens. É como aquelas escrituras do Vedanta, né? Que é aquele que tem conhecimento, parece que ele vive em dois mundos. Aí alguns
versos colocam, né? Como se fosse aquele indivíduo que se banha, está no sol abrasador, e ele se banha nas águas, né, refrescantes de um rio, fica com água até a cintura. Então, numa parte ele está exposto àquele calorão da vida, né, aquele sufoco, e ele está ciente disso. No outro, ele sabe que é só mergulhar nas águas do conhecimento dele que tudo fica mais fácil. Mas ele está sempre vendo os dois, ele está sempre lidando com as duas linguagens. Ele está sempre em Satya e Mithya. Ele sabe que Satya e Mithya, né, estão ali nele. Né? Ele é o próprio Satya, e Mithya se resume a ele. Também acontece nele. Ele sabe disso e sabe trafegar nisso. É o final daquela fábula do touro, né? dos japoneses. Vai pegar o touro pelo chifre. Né? No final das contas, o touro sumiu, você também, agora você vai para o mercado, que você está vivendo a vida como ela é. Né? Não é para a pessoa ficar alheia à vida, né? Ela faz essa separação, ela compreende isso tudo isso é um recurso pedagógico, quando ficar claro como ela vai para o mercado, ela vai para ela mesma, vai encontrar ela mesma como aquele monte de coisas lá no mercado, e como o próprio mercado. Né? Beleza, gente? Eu vou parar por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? A busca pela experiência de libertação está assentada na dualidade. Esse tópico é muito bom, né? Porque uma das coisas principais que acontecem com a pessoa, quando a coisa para ela fica clara, é que a visão que ela tem do que é liberdade muda radicalmente, né? E do que é satisfação, do que é viver plenamente. A coisa que eu achei mais radical é isso, que a visão que você tem do que é liberdade, ela fica completamente transformada para sempre. Né? A noção que a gente tem de liberdade é algo que está ligado muito a fazer e viver do jeito que queremos. Então, está ligado muito à nossa visão experiencial. Né? A nossa visão de liberdade, em geral, ela tem alguma mudança, né? Escondida nela, ilustrada nela. Mas não é isso o que ocorre quando vem a compreensão. Quando vem a compreensão, esse tipo de colocação não faz sentido algum. Né? A ideia de liberdade, ela não vira uma ideia, ela vira um ser livre. Né? Sempre foi livre. Você descobre a liberdade contínua na tremenda intimidade e identidade que você tem com você mesmo como sendo a própria vida. É isso que ocorre. Essa é a tal da liberdade. O que a gente antes acha como liberdade é só uma tentativa de encontrar isso através da experiência. Né? É uma plenitude. A da maior mudança que eu vi é essa, mudança no que a gente entende por liberdade. A liberdade deixa de ser uma coisa móvel. Não é móvel, não depende de mais nada. Né? Vamos olhar com cuidado isso aqui. O que a gente chama de busca por liberdade também é um conceito. Por isso que se diz que o ser não é alcançado por nada que você tenha na sua cabeça. Então, não é alcançado pela mente. Aí a gente começa a traduzir esse linguajar, né, do Neo-Advaita. O que eles querem dizer com isso? Né? Não é nada que você tenha na mente. Por quê? Porque são ideias. Inclusive, a própria busca pela liberdade é uma ideia. Né? Com a revelação, com a iluminação, você vê que é outra coisa. É outra coisa que estava influenciando você a pensar assim, que tem que encontrar sua liberdade em algum local, em algum estado, com alguma pessoa, ou seja, junto a algum objeto. Né? Então, a ideia que a gente tem de liberdade é você estar realmente junto a algum objeto. Eu tenho que estar junto a esse objeto. Esse objeto é a minha ideia de liberdade. Por isso que ele está querendo dizer que a busca pela experiência de libertação ela está assentada na dualidade. Então, quando o Vedanta fala de libertação, é uma grande revolução mesmo, é um outro grande entendimento, um outro modo de viver o que é liberdade mesmo. Beleza, gente?
Tranquilos? Vamos, então, dormir livremente, como sempre dormimos? É isso aí, pessoal. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasyam Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, gratidão a essa linhagem maravilhosa de professores e alunos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Uma ótima noite para vocês. Tchau.